Senhores telespectadores do canal 17, UniTV, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura e Saúde, que vai ao ar todas as quartas-feiras, neste horário. Neste primeiro bloco, temos a honra de receber como convidado um dos mais importantes acadêmicos e brilhante jornalista, Júlio Vasco, que faz a cobertura jornalística do cenário cultural niteroense desde 1986 até a presente data. Jornalista formado pela Universidade Federal Fluminense. Foi um dos fundadores do Museu da Imprensa Brasileira. Ex-secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas do Rio de Janeiro. E atualmente é colunista do jornal Santa Rosa. Muito boa tarde, Júlio Vasco. Boa tarde, Mônaco, um prazer estar aqui com você e, em especial, também por ser na UF. Me considero membro da casa. Muito boa tarde, é um orgulho muito grande tê-lo conosco. E vamos iniciar a série de perguntas, Júlio, falando alguma coisa sobre a sua belíssima trajetória. Como foi o início de sua carreira jornalística? Bom, informalmente, foi ainda muito criança, muito novo, quando, por minha própria vontade, sozinho, eu comecei a editar um jornalzinho na rua João Pessoa 299, ali em Caraí, recém-alfabetizado, e me deu vontade de fazer um jornal. Eu comecei a noticiar as coisas da rua, e um dos meus tios, ao saber a tiragem, tinha a espantosa quantidade de 3 exemplares, eram datilografados na pontinha do dedo, um a um, desenhados, e um dos meus tios, me parabenizou por aquilo, me incentivou muito, coincidentemente, o jornalista João Batista da Costa, e depois, já marmanjo, depois de uma experiência tentando fazer uma faculdade de física na UFRJ, que eu fiquei 3 anos frequentando aquela ilha, mas eu acho que segui o caminho que me era mais adequado e fiz vestibular de novo, vim para a UF fazer comunicação, jornalismo. E quais os jornais em que atuou? Bem, poderia nos falar algo sobre isso? Alguns deles, né? Temos aqui a Opção, os 7 Dias, era um semanário já extinto, já temos a Folha de Niterói, Jornal de Santa Rosa, diversas revistas que tiveram uma vida mais ou menos curta, umas ou outras. O Jornal da Melhor Idade também, que foi uma publicação que eu lancei no final da década de 90, e Jornal do Brasil Niterói, enfim, por aí. É verdade, eu tive também a honra de conhecer diretores de vários desses jornais, como Opção, do nosso saudoso Aurélio Zaluar, do Jornal 7 Dias, o Tasso Tani, do Jornal de Santa Rosa. Enfim, foram sempre figuras que muito contribuíram com o movimento jornalístico aqui em nossa cidade. Júlio, eu gostaria de saber quais as instituições a que pertencem. Pois não. Uma delas, o Cenáculo Fluminense de História e Letras, o Instituto Histórico e Geográfico de Niterói, 2 outras que não requerem uma filiação formal e sim afetiva, eu me considero membro também, que é do Grupo Mônaco e do Clube da Imprensa de Niterói. Essas 4, portanto. E eu fico muito orgulhoso de saber, né, essa declaração de você falar que pertence ao Grupo Mônaco de Cultura. É uma alegria muito grande para todos nós. Também queria saber, Júlio, do seu ingresso, falar sobre o seu ingresso no Instituto Histórico e Geográfico de Niterói, o seu patrono, e também no Cenáculo Fluminense de História e Letras, não só o patrono, como também aquele que você sucedeu.
Pois não. No cenáculo eu tive a honra tenho a honra de ocupar a cadeira patronímica de José Antônio Soares de Souza e no Instituto Histórico. E no cenáculo fluminense a cadeira patronímica de Anísio Monteiro, e sucedendo ao brilhante Latur Aroeira, jornalista de Campos do Goytacazes. Conheci muito o Latur Aroeira, realmente uma figura extraordinária, membro também de diversas instituições. José Antônio Soares de Souza é autor daquela obra da Vila Real da Praia Grande, a Imperial Cidade de Niterói, uma obra que essencial, essencial. Inclusive solicitei a Niterói Livros para que fosse reeditada essa obra, e foi a primeira obra a ser lançada pela editora Niterói Livros. E você poderia me falar sobre alguns de seus incentivadores dessas instituições? Pois não. O principal deles está aqui ao meu lado, é o livreiro Carlos Mônaco. Isso é um permanente estímulo a tentar superar minhas inúmeras limitações, mas eu devo citar também outros personagens que servem como referência, como estímulo permanente. Eu devo dizer também os ex-presidentes e o atual presidente do Instituto Histórico, o atual, o Marco Vinícius Macedo Varela, os ex-presidentes, professor Francisco Tomásco de Albuquerque e Salvador Matas Silva. Também no cenáculo temos a Márcia Peçanha, uma figura de extrema dinâmica. Atualmente também o Júlio Vane, que é o atual presidente, é uma figura também ímpar, de suma importância aqui para o nosso cenário cultural da cidade. Então essas pessoas integram o rol mais diretamente vinculado a eu pertencer a essas instituições. Algumas outras pessoas são referências pessoais, afetivas minhas, nem necessariamente integram as instituições, mas são referências minhas. Essas figuras citadas, esses acadêmicos citados, né, são pessoas que gozam de minha grande estima e respeito. Muito bem. Como cenaculista, Júlio, você proferiu palestra sobre José Cândido de Carvalho no dia 1º de agosto de 2009, marcando os 20 anos do falecimento do autor de O Coronel Lobisomem. Quais aspectos da obra de José Cândido você gostaria de destacar? Bem, José Cândido é, sem dúvida alguma, um personagem e um autor à espera ainda de muitos mais estudos e trabalhos a respeito dele e da obra dele. Literariamente, enfim, uma sumidade. Eu gostaria, até por perceber uma pequena lacuna quando se fala de José Cândido de Carvalho, ressaltar, eu gostaria de fazer essa ressalva do José Cândido de Carvalho jornalista. O José Cândido, escritor, fantástico, tem que se ler para, enfim, apreender a grandeza do que ele produziu. Mas o José Cândido, jornalista, sinceramente, eu disse na ocasião de minha palestra, e repito agora, deveria ser estudado detidamente em cursos de jornalismo, dada a criatividade, a concisão e a forma lúdica com que ele lidava com o texto jornalístico. Ele integrou um pequeno e privilegiado grupo que na década de 50 fazia aqui no Brasil o que nos Estados Unidos, mais ou menos em simultâneo, ocorria também e se convencionou chamar de New Journalism, o novo jornalismo, um jornalismo com tinturas literárias e tudo mais. Se me permite um tempinho aqui, só para exemplificar, justamente porque eu acho extremamente importante essa faceta do José Cândido jornalista, recomendo enfaticamente um livro chamado Ninguém Mata o Arco-Íris, que reuniu
algumas das entrevistas, perfis feitos pelo José Cândido de Carvalho, e esse livro, quase todo ele permite jogos de textualidade. Ele tem determinadas entrevistas em que você nitidamente pode remontar os parágrafos, alterar a ordem, eles ficam compreensíveis e com o mesmo sabor. Ele dá um verdadeiro show de talento e, repito, de concisão e brilhantismo no uso das palavras e no enfoque jornalístico. Ele tinha um enfoque extremamente humano, e isso num mundo cada vez mais dominado pela máquina e pela competitividade, talvez seja até mais importante do que a gente aprender apenas a boa técnica de redação, né? Também a afetividade no que se faz. Muito importante o seu depoimento sobre José Cândido de Carvalho, que era frequentador assíduo da Livraria Ideal, foi membro da Academia Brasileira de Letras, onde ocupou a cadeira número 31, sendo sucessor do Cassiano Ricardo. Ele trabalhou por muitos anos no Jornal Fluminense com a coluna Recado, e o visitei algumas vezes na revista O Cruzeiro, onde ele atuou por muitos e muitos anos. Júlio, uma outra palestra sua, realizada agora em 2010, foi sobre a imprensa de Niterói. É uma história que vale a pena conhecer, especialmente pelos estudantes de comunicação social. Não é mesmo? Sem dúvida alguma, é um tema que merece vários estudos também. A imprensa de Niterói tem toda uma tradição, se hoje comprometida pelos novos tempos tecnológicos e econômicos, mas ela já teve um vigor, inclusive como imprensa diária, uma multiplicidade de títulos em simultâneo e tudo mais, que é de rara beleza. Então, nós temos aí trajetórias profissionais e empresariais interessantíssimas. Bastante a propósito, você está preparando um livro sobre a história do grande jornal fluminense, que marcou época, né? Informativo radiofônico produzido em Niterói e radiado de 1949 a 1982. Gostaria que você detalhasse, Júlio, para nossos espectadores, a importância desta pesquisa. Pois não. Eu devo até começar com um crédito importante, já que estamos aqui na UniTV. O despertar para esse assunto do grande jornal fluminense veio do meu trabalho de conclusão de curso, estimulado, sugerido pelo meu orientador, o professor Teodoro Barros, que frisou para mim a importância do grande jornal fluminense. E a partir dali, daquele momento, o que era um trabalho para fins universitários, intimamente cresceu muito para mim e foi ficando cada vez mais um tema de predileção. Eu passei a cada vez entrevistar mais e mais personagens desse período, que vem de 1949 a 1982, e quanto mais eu pesquisei, mais eu fui me fascinando com um manancial de belos materiais, belas histórias que precisam ser contadas, realmente precisam ser contadas. Tá? Eu devo fazer aqui um complemento, que o grande jornal fluminense, como eu disse, o professor Teodoro foi quem me despertou, mas o grande jornal fluminense pertencia à minha família, aos meus tios. Ele foi lançado, criado pelo Sebastião, João, Antônio, Vasco, que era meu pai, Rodrigues da Costa, Geraldo, prematuramente falecido, e posteriormente, em 67, ele foi vendido e prosseguiu até 82. Uma longa trajetória de um jornal radiofônico diário. Eu parabenizo a você pela preparação do livro, que
vai causar certamente teremos uma grande repercussão, porque, como já falei, o grande jornal fluminense marcou época, marcou aqui na cidade de Niterói. Quais outros temas, Júlio, que você vem pesquisando? Aí, essa história vai longe, hein? Eu vou falar só alguns. Alguns deles até são desdobramentos da pesquisa sobre o grande jornal fluminense. Por exemplo, nós tivemos uma das muitas pessoas brilhantes que participaram do grande jornal fluminense, foi o Carlos Alfredo de Araújo Couto, Carlos Couto, Cacouto, um brilhante publicitário, como ele próprio se definia, um pendotibano multimídia, embora português de nascimento, mas radicado em Niterói, principalmente enfornado lá na Vila Progresso. Então ele se dizia um pendotibano multimídia. E o Carlos Couto é outro personagem que vem desde a minha infância, frequentava a minha casa, tudo. Conforme já adulto, eu fui pesquisando o grande jornal fluminense, tive a oportunidade de entrevistá-lo a esse respeito. Dele recebi um belo material documental na ocasião. Enfim, o Carlos Couto é um personagem que eu gostaria de aprofundar algumas tinturas biográficas, porque ele é fantástico, né? E temos também a próprio Clube da Imprensa de Niterói, que no ano que vem completará 50 anos de criação. O Clube da Imprensa foi fundado pelos jornalistas Abel Rodrigues e Jordão Amora, com a finalidade de congregar os trabalhadores e os patrões, digamos assim. Era um fórum social, democrático, para todo mundo conversar, trocar ideias, se atualizar profissionalmente. Essa entidade, que é até hoje informal, sem diretoria, lavrada em cartório, sem estatuto, sem sede, ele permanece, vai completar 50 anos e me faz lembrar muito de uma outra caríssima instituição local, que é o Grupo Mônaco, né? Que também com esse contorno da informalidade, né? Sem prejuízo, muito pelo contrário, da qualidade. O Grupo Mônaco é presidido, como todos nós sabemos, pelo Luiz Antônio Pimentel, que é uma história em Niterói. E você falou muito bem do Carlos Couto, eu o conheci, tive essa honra e achei muito justa, muito merecida a homenagem que foi prestada no Teatro Municipal de Niterói, dando o nome da sala ao nosso querido Carlos Couto. Com certeza. Júlio, no Jornal de Santa Rosa, além de assinar uma página cultural, você mantém uma coluna chamada Resgate Histórico, em que são publicadas fotos relativas à história de Niterói. Como tem sido o retorno do público? O retorno tem sido fantástico. Esse espaço, eu estou lancei já por três edições, em 3 momentos já saíram colunas de resgate histórico. As pessoas comentam, cobram, e eu percebo que um próximo passo que eu pretendo instituir, né, nesse espaço do resgate histórico, é começar a abrir também para algumas famílias de Niterói que têm a sua curta história, a curta que eu digo no sentido de só temos espaço para 3, no máximo 4 fotos. Mas nós temos famílias que guardam seus álbuns, tem material fantástico do ponto de vista da importância histórica mesmo da cidade, os personagens, os momentos. Isso daí é uma coisa que eu quero ir garimpando aqui e ali para colocando nas páginas do jornal. E você, por favor, leve as nossas felicitações à nossa querida jornalista Silvia Tani por essa iniciativa. Pois não. Muita gente não sabe, mas nosso entrevistado é também editor de livros, tendo lançado 2 títulos no 2º semestre de 2010. Como está sendo essa experiência, Júlio? É uma experiência muito gratificante. Eu tenho uma editora, Palanque Editora,
já havia publicado um trabalho de minha autoria, um trabalho da autoria da professora Jaciva Guimarães da Costa, Mentiras e Verdades, e neste segundo semestre de 2010 lançamos este aqui, de Raimundo Zurel, Poetar é Preciso, e este aqui, da psicóloga Ana Cristina Frois Garcia, Superação, em que ela abordou parte das reflexões dela junto à ADAMA, Associação das Mulheres, enfim, afetadas por câncer de mama aqui em Niterói. Então ela produziu esse livro que está tendo também uma bela repercussão. Parabéns pelos trabalhos. Fale-nos sobre sua participação na produção de livros. Bom, além dessa participação mais na ponta da edição, eu já atuei em alguns outros, como por exemplo, como pesquisador assistente, junto com Renato Guima, Conversações com Renato Russo, pela editora Letra Livre, com uma assistência de pesquisa com o professor Denis de Moraes, para o seu livro sobre Prestes, Conversações com Prestes, enfim. E também com a Rosane Pinto, aqui de Niterói, Um Estranho Despertar, em que eu fiz uma organização, uma coordenação editorial de uma história vivida por ela, que foi vertida em livro também. Como você vê o atual movimento literário em Niterói? O movimento literário em Niterói tem características de excelência que, em diversos momentos, conseguem, mesmo com esse histórico de nos surpreender positivamente, conseguem ir além, surpreender sempre um pouco mais. Então, se por um lado, recentemente tivemos a notícia de um possível cancelamento da nossa feira de livros, a confirmar se isso vai ocorrer efetivamente ou não, por outro lado, temos uma iniciativa fantástica, por exemplo, que é o das caravanas literárias promovidas pela NIT Press, do Luiz Augusto Hertal, que vem fazendo um trabalho maravilhoso. As caravanas literárias se propõem a percorrer município por município fluminense, com lançamentos e rodas de palestras e debates sobre autores de destaque daqueles municípios. Perfeito. Eu também aprecio muito esse trabalho que tem a iniciativa da editora NIT Press, Luiz Augusto Hertal. É uma iniciativa louvável que nós temos que aplaudir de pé. Isso. Júlio, suas considerações finais. Eu agradeço muito essa oportunidade de poder expor um pouquinho desse trabalho que a gente vem fazendo aqui. Gostaria de colocar, tem o meu e-mail, acredito que já esteja veiculado aí ao longo do programa, para contatos, seja sobre assuntos ligados à memória de Niterói, à história de Niterói, e mais especificamente sobre a imprensa de Niterói, porque quanto mais a gente pesquisa, mais parece que as coisas vêm até a gente e mais cresce no afeto o nosso compromisso com essas pessoas, com esses assuntos, e, enfim, com essa grande paixão que é a história local. Eu quero agradecer imensamente a sua presença, Júlio Vasco. Colocamos à disposição quando for necessário. E muito obrigado por tudo e pelo trabalho que você desenvolve na cidade, na área jornalística, na área cultural. Os nossos parabéns. Muito obrigado a você também. Bem, logo mais às 17 horas na Academia Niteroense Letras, no projeto Conversa Literária, teremos uma entrevista com o acadêmico Valdenir de Bragança. Academia Niteroense de Letras, às 17 horas. Despeço-me agradecendo aos telespectadores, lembrando que o programa Grupo Mônaco de Cultura é reprisado às quintas-feiras, às 21 horas, sextas-feiras, às 9 horas da manhã e aos sábados, às 16 horas. O segundo bloco terá o comando da nossa queridíssima acadêmica
Elizabeth do Vale. Muito obrigado a todos. Boa tarde para você, telespectador. Aqui conosco hoje a doutora Noádia Lobão, nutricionista, e eu acho que vocês hoje vão ter a oportunidade de esclarecer, em termos de nutrição, muita coisa que eu acho que às vezes fica por baixo dos panos e não fica muito bem entendido, né, de como funciona o nosso metabolismo. A Noádia vai fazer aqui um rastreamento rápido de como funciona a questão da nutrição e das calorias, né, Noádia? A gente gostaria de esclarecer isso para o nosso telespectador. Vou tentar, né? Não, você discorre muito bem sobre isso, mas eu vou te colocar a questão em primeiro lugar e você vai discorrendo da maneira tranquila que você achar que pode levar, e de vez em quando eu te interrompo. Tá, ok. Tá? Não se preocupe em ter que parar. Eu interrompo e pergunto o que eu achar que pode dar alguma dúvida, né, a respeito do que você vai falar. Para perguntar. Então, a gente colocaria para a doutora Noádia o seguinte: para que você fizesse, Noádia, uma diferenciação aí entre nutrição e caloria, né? Porque a maior parte de nós fica muito preocupado, até com relação à nossa saúde, na ingesta de uma grande proporção de caloria, com a preocupação do aumento do colesterol, do aumento da glicose, do aumento da massa corporal, né? E às vezes, com essa preocupação, a gente acaba também, de certa forma, ingerindo coisas erradas, pensando que perder caloria já é alguma forma de uma nutrição mais acertada. E, pelo que eu vejo, pelo que você já conversou comigo, não é. Pois né? É que a importância do alimento, né, das substâncias que o alimento tem, que vai fazer o diferencial no nosso organismo. As pessoas dão muita importância à caloria. Hoje em dia está na moda contar caloria, né, de equivalência, né, se eu comi, por exemplo, um prato de arroz, feijão, uma proteína, que é uma carne, um frango, uma saladinha e uma porção de legumes e verduras, tem tanta caloria, vamos supor que tem 370 quilocalorias ali. Então, quer dizer que eu posso comer um hambúrguer, né? Aqui um hambúrguer desses de lanchonete, e esse hambúrguer ele vai ter a mesma caloria, mas não vai ter o mesmo valor composição, nutricional. Composição, né? Nutricional. E aí acaba que esse prato de arroz, feijão, ele vai estar tendo vários nutrientes, eu falo vários compostos bioativos, né, que vai fazer o diferencial no sentido de manutenção da saúde e, ao mesmo tempo, até tratamento hoje, que se fala muito de nutrição como prevenção e tratamento da doença. Então, quando a gente fala de doenças... Acima de tudo, como prevenção do sistema autoimune, do sistema imunológico, do nosso organismo, né, para prevenir muitas doenças. Sim, porque o alimento ele tem o poder de ter substâncias como vitaminas, minerais, né, proteína, carboidrato e gordura, mas também antioxidantes fitoquímicos que vêm da natureza, que vai servir como nutracêuticos, substâncias para modular o organismo, no sentido de, para o paciente que quer manter um corpo saudável, manter esse corpo saudável, e para a pessoa que está doente, ou seja, está inflamada, porque quando a gente fala de doença crônica degenerativa, a gente fala de inflamação. Então, esses alimentos ele têm o poder de ser um anti-inflamatório natural. Então, pode tratar uma diabetes, pode tratar uma dislipidemia, pode tratar no sentido de câncer, né, doença coronariana. E pode envolver também todas as doenças autoimunes. Todas as doenças autoimunes. Né? Alergias. Alergia alimentar. Porque, na realidade, o alimento, esses alimentos naturais, eles são muito mais fáceis de ser digerido, de ser quebrado e ser absorvido. Já um alimento industrializado, esses alimentos que a gente fala como hambúrgueres, alimentos que fast food, né? Esses alimentos que a gente compra, cheio de glutamato, de sódio, ou seja, sal. Explica para o nosso telespectador, Noádia, a questão da quebra do alimento, né? Que seria justamente a falta de enzimas que a gente tem
para fazer com que esse alimento seja absorvido pelo nosso organismo, né? Dá uma explicadinha aí para o telespectador poder entender melhor esse processo, porque a gente né, entre nós a gente vai correndo no assunto e vai pensando que as pessoas estão entendendo direitinho, mas vamos dar uma paradinha aí e explicar isso. Como é que o organismo faz a quebra do alimento para que o valor nutritivo desse alimento seja assimilado pelo organismo? Para começar a história, eu falo que a mastigação é a primeira coisa que tem que ser observada. Né? As pessoas com a pressa hoje do dia, porque tem horário para tudo, a gente não dá importância na mastigação. Porque a digestão começa na boca com a saliva, né? Exatamente. Então, eu falo que sempre para os meus pacientes que a boca tem um papel que nenhum outro órgão vai ter. Então, quando a gente mastiga mal, a gente engole o alimento sem quebrar direito, a gente está jogando... A primeira quebra é na boca, exatamente, né? Pela saliva. E a questão do dente que tritura os alimentos, né? E a gente tem ação antimicrobiana na boca também. Então, a gente já começa a ter um alimento mais, vamos pensar assim, estéreo, né? Para estar jogando para o estômago. Sim. E as enzimas mais asséptico, né? E as enzimas que a boca também libera para quebrar esse alimento e já chegar no estômago com a missão que foi feita pela boca. Preparado. Né? Já pela, vamos dizer assim, atuação da boca já no início dessa digestão. Então, quanto mais tempo você mantém o alimento na boca, mais o alimento vai estar preparado para outra etapa. Então, quando a gente mastiga mal, a gente engole o alimento, assim, com a pressa que hoje as pessoas têm, por questões de ansiedade ou até o próprio estresse do dia, né? O horário, tem que voltar para o trabalho. A gente não dá importância, que eu falo que a coisa mais importante da nossa história do dia é a mastigação. Então, acaba que a gente, vamos supor que a gente não mastigou direito, a gente jogou para o estômago. E o estômago não tem a missão de fazer o que a boca faz. E aí começa todo o percurso do alimento entrando de uma forma negativa, levando a distúrbios neurológicos, né? Então, às vezes, uma compulsão alimentar, uma sensação de tristeza, a gente fala de empanchamento pós-prandial, aquele estufamento abdominal, muita flatulência, muitos gases, né? Problemas intestinais, problema até da quebra do alimento corretamente para absorver os nutrientes e ter a nutrição celular, porque o alimento tem que ser totalmente quebrado, totalmente hidrolisado para ser absorvido no intestino. Totalmente quebrado, gente, quer dizer que nós temos enzimas para quebrarem as moléculas que entram nos alimentos em partículas pequenininhas, para que no intestino, então, essas enzimas possam ser muito bem absorvidas pelo nosso sistema celular. Não é isso, Noádia? Porque 95% da absorção de nutrientes é no intestino. Então, a gente tem que quebrar esse alimento, mastigamos adequadamente. Eu até aconselho as pessoas no meu consultório, já que é tão difícil contar, né? Como, tem que contar quantas vezes eu tenho que mastigar. Não, gente, vamos fazer o seguinte, a princípio, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a garfada na boca, né? E vai soltar o garfo no prato. Eu sempre aconselho de preferência, uma garfada não muito cheia demais, né? E aí, ao você deixar o garfo no prato, você já está dando um tempo para você mastigar esse alimento. E aí você vai jogar o alimento para um lado, vai jogar o alimento para o outro. Faz esse percurso 4 vezes, para iniciar todo esse processo assim, de ter uma boa mastigação. E depois que você engoliu o alimento, aí você se dá o direito de pegar de novo nesse garfo. Porque aí fica mais fácil das pessoas fazerem, né? Com certeza. E é um exercício que eu falo que tem que ser contínuo, porque depois, sem querer, como a gente tem hábito de escovar os dentes todo dia, né? De ter horáriozinho quando a gente marca o horário para dormir, a gente vai ter esse hábito de condicionamento. Você condicionamento. Vai condicionando o seu organismo a fazer isso. Eu sei porque já venho fazendo isso há mais ou menos uns 3 meses, que eu venho me dando direito de, na hora que almoço, porque como almoço na rua, na hora do almoço, sentar calmamente e diminuir. Eu comecei diminuindo o tamanho das garfadas, né? Eu passei as garfadas para metade do alimento que eu colocava no garfo. E faço uma mastigação até que o alimento na boca esteja mesmo completamente refinado o suficiente para que na deglutição eu sinta que ele vai chegar ao estômago já preparado, mas tem que haver primeiro a consciência disso, né, Noádia? Eu acho que eu falo até que é um tratamento que a gente tem que iniciar, né? Exatamente. E a partir daí, daqui a um mês, a pessoa já está praticamente, nossa, engraçado, eu mastigava mais rápido. E a saciedade vem mais rápido também, quando a gente faz a mastigação. Envolve muita coisa. E aí o que acontece? Chegou esse alimento bem digerido, bem quebrado pela boca no estômago, o estômago vai liberar um suco gástrico, né? Ou seja, as substâncias que vêm, enzimas digestivas, e aí vai quebrar bastante, ou vai fazer a missão dele. O estômago vai liberar
o ácido clorídrico Também, apenas ou mais substâncias? Vai vir enzima para digerir carboidrato, enzima para Sei. digerir gordura e enzima para digerir proteína. Certo. E aí, esse alimento, depois do estômago, vai chegar em forma de uma vitamina no intestino. E aí onde ocorre a absorção de tudo que vem daquele prato, praticamente, né? Quase tudo. E o intestino vai captar essas substâncias positivas de nutrientes, antioxidantes, fitoquímicos, e vai chegar na sua circulação, vai chegar no corpo, nutrindo todos os órgãos. E aí começa a nutrição mesmo, né? Se a gente pensar no sentido de que primeiro tem que vir a mastigação. Tá, mas o que vai fazer a diferença aí, então, quando esse alimento chega no intestino, é o que está chegando no nosso intestino, né, Noádia? Sim. Que tipo de alimento está chegando lá? Porque se chegar um alimento como fast Exatamente. food, como você colocou, ele vai chegar em macromolécula, não é isso? Vai chegar um E em pedaço de macromolécula, ele não vai ser assimilado para a nutrição como ele deveria ser assimilado se ele chegasse na molécula, no tamanho adequado para ser assimilado pelo intestino. E aí começa Não é isso? toda a confusão, Aí né? começa a confusão nutricional. Nutricional, que pode levar a uma compulsão alimentar, né? Ou então a pessoa começa A compulsão alimentar, gente, eu tô com fome, tô com fome, tô com fome. É a falta de saciedade, E né? por Comi alimentos agorinha mesmo, eu tô com refinados, fome é. novamente. E por alimentos que são considerados alimentos inflamatórios, alimentos como carboidratos refinados, muito açúcar, muito sal, né? A gente começa a ter todo esse hábito porque às vezes começou tudo errado. E aí esse processo de sentimento de estar sempre com esses alimentos carboidratos refinados, sódio, etc., leva a aumento do processo inflamatório no organismo. Né? O que é um processo inflamatório? E pode desencadear todas as doenças que a gente fala, Sim, que vem até as inclusive doenças as cardiovasculares, autoimunes. né? Porque o infarto do miocárdio também vem por aí, né? Vem por aí. Doenças por aí. degenerativas, crônicas degenerativas, se a gente for ver mesmo, estudar bem a fundo, vem no processo de inflamatório. As doenças das articulações. Né? A própria, hoje em dia se discute até essa questão da depressão mesmo, né? A gente fala muito desse... Você falou na produção de serotonina, engraçado, feita no intestino, né? Que a produção de serotonina também se dá no intestino. Eu falo que a maioria dos autores, né, que se estudam nessa parte de intestino, chega até a dizer que 80% da produção de serotonina é no intestino. Você vê que coisa importante, né? Existe 100 milhões de células neuronais no intestino, essa é a explicação. E, às vezes, o intestino estando ruim, por exemplo, as pessoas, às vezes, tem pessoas, geralmente os homens vão mais vezes ao banheiro que as mulheres. Mas não quer dizer que o intestino do homem seja saudável, porque depende muito da qualidade das fezes. Sei. Eu até brinco muito com os adolescentes que eu vou em colégio explicar, porque a gente tem que ir a cada 24 horas ao banheiro, e essas vezes pode ser de 1 até 3 vezes ao dia, chega a ser normal. Só que a questão da consistência das fezes é que é mais importante. A gente tem que estar numa forma cilíndrica, bem hidratada, né? A gente tem que ver que o que você chama de forma cilíndrica? Eu até brinco, assim, a grosso modo, falando que tem que vir em forma de banana lisinha. Ou seja, viu, gente? Em forma de banana lisinha. Não pode ser aquele negocinho de azeitoninha, né? Não, bolinha, tirinha, bolinha, fitinha. tirinha. Ou rala, né? Aquelas fezes rala. Porque às vezes a pessoa vai até 3 vezes ao banheiro, mas está numa forma inadequada. E aí sinalize, tem alguma coisa errada aí. Então sinaliza que essa absorção não está sendo feita de maneira correta. Exatamente. Ou seja, os nutrientes que você está ingerindo, eles não estão sendo assimilados de forma correta. Seria isso? E pior ainda, você ainda está tendo risco de estar aumentando muito a carga tóxica para a circulação. Porque é sinal que tem muita bactéria, que a gente chama de bactéria patogênica. Essas bactérias, elas liberam muita carga tóxica para a circulação, podendo causar N fatores, principalmente essa questão quando a gente fala de colesterol, o LDL alterado. O LDL aumentado. Né? E envelhecimento precoce, quando a gente fala de flacidez também. Prejudicando até a absorção, né? E inativando alguns nutrientes. Porque às vezes você come um prato bonito, mas, poxa vida, eu estou comendo esse prato bonito, mas não estou vendo resultado. Preste atenção no intestino, que pode ser que essa carga tóxica esteja prejudicando até a absorção e a entrada de nutrientes na célula. Ou seja, para ter a nutrição celular. Então, quando a gente fala de anemia, osteoporose e até a diabetes, né? A gente fala de nutrição que tem que estar otimizada, tem que estar tudo funcionando adequadamente. E a questão toda do envelhecimento vai levar uma perda enorme de células, né? Acelerando toda e tendo um efeito de você estar desencadeando uma doença
crônica degenerativa, de acordo com a Eu herança achei familiar. muito interessante o fato de você ter colocado de que o intestino contribui muito, inclusive, para as trocas de substâncias, né, entre neurotransmissores. Sim, hoje se fala muito porque nós somos 100 trilhões de células, né? Exatamente. E as células precisam do nutriente que vem da alimentação. Isso é fato, né? Quando a gente fala que nutrição tem tudo a ver com as doenças em geral, é claro, porque a gente depende dos nutrientes para manter a integridade celular. Com certeza, a integridade do organismo, da Isso saúde. É básico, né? Então, básico. se a gente precisa dos nutrientes da alimentação para manter as células em atuação, né? Ou seja, cumprindo o papel delas. Porque o envelhecimento é perda celular, não é? Certo. Então, a gente não quer ter uma perda enorme de célula, porque a partir daí que a gente está envelhecendo, perdendo massa óssea, músculo, tudo que a gente fala. E neurônio também, e os neurônios. Né? Então, se a gente tem essa otimização, essa absorção ótima dos nutrientes, ou seja, ocorre a nutrição celular, hoje em dia se fala muito, principalmente na neurogênese, né? Que é o quê? Reparar toda essa questão dos neurônios, né? E inclusive na possibilidade de fazer novos circuitos neuronais. Exatamente. Né? Que eu acho que essa nutrição contribuiria muito. Que é a neurogênese. Ou seja, tirar o cérebro da zona de conforto, né? Exatamente. Porque o cérebro trabalha, acima de tudo, sempre nessa coisa da economia de energia. Né? O cérebro nosso é preguiçoso. Então, eu acho que a nutrição aí, no caso, até estimularia a questão do tratamento, né, também. De tirar a gente da zona de conforto, no sentido de preparar o organismo para que ele se submeta a funções mais variadas, em vez de ficar repetindo sempre as mesmas funções. Né? Exatamente, quando a gente fala de memória, de cognição, quando a gente fala de um bom sono, né? Questão da sensação de bem-estar. Então, eu acho que em relação à memória seria também fantástico, né? Principalmente quando a gente fala de terceira idade, né? A melhor idade. Então, hoje, a nutrição tem que ser nutrição celular. Tem que se pensar desde a mastigação, em todo o percurso que esse alimento faz. E eu falo muito também em individualidade bioquímica. Ou seja, cada pessoa tem as suas necessidades nutricionais, mas que só em mastigar bem, e mastigar alimentos que sejam alimentos naturais, que a gente saiba que ali, a gente sabe que tem compostos bioativos que servem até como um tratamento para a doença e manutenção da saúde, a gente começa a ver resultado no tratamento. Noádia, vamos falar um pouquinho também na questão do carboidrato, no sentido, né, daquele carboidrato que é absorvido muito rapidamente, por isso se transforma em açúcar, né, em ose muito rapidamente, e aquele carboidrato que é mais nutriente, e que você estava me falando, que ele vai sendo quebrado gradativamente, portanto, para a nutrição ele é melhor. Sim, hoje fala muito de a carga, o índice glicêmico do alimento, né? E os alimentos também que a gente fala que são alimentos que foram refinados, né? Passaram por um processo de refinamento. Que é o pão, né? O pão francês, macarrão, né? Infelizmente, biscoito. Né? Os biscoitos, né? Que não são. Então, quanto mais a gente consumir alimentos integrais, alimentos, né? Que não passaram por esse refinamento, a gente vai ter um alimento muito mais nutritivo e que vai ter uma resposta diferenciada no organismo. E também essa questão do índice glicêmico, ou seja, eu comer, por exemplo, um carboidrato e tem uma lista desses alimentos que são considerados de alto índice glicêmico, como o pão francês também, né, que a gente fala um arroz branco, né, o macarrão, que a gente não come o glúten integral. De uma maneira geral também, né? Pois o glúten acaba sendo aveia, cevada, centeio e o malte, né? Então, esses alimentos, a gente fala, até outra discussão que a gente pode estar vendo, mas o glúten está, assim, hoje em dia as pessoas comendo muito carboidratos ricas em farinha de trigo, né? Na farinha de trigo refinada. Então, um consumo exagerado de dia até a chegada na hora de dormir, né? Até brinco, às vezes, conversando, que a gente amanhece o dia, come o pãozinho francês, né? Aí acaba que o leite também, a gente fala que é um alimento que é de difícil digestão. Vamos falar sobre o leite um pouquinho. Fala um pouquinho sobre o leite. Aí bota um pedacinho de queijo e realmente um copo de leite. Aí chega no lanche da manhã, aí tem a hora, não, eu não gosto de fruta, então vou comer o quê? Uma barrinha daquela de cereal que acaba sendo rica em trigo. Ou então o iogurte, que é rico em leite. Aí no almoço eu não tenho tempo, porque minha vida é muito, né, corrida, vou comer um macarrão, né, nessas casas de fast food, que é aquele macarrão com molho branco.
À tarde, o que acontece? Eu estou de dieta, vou comer um pão, né, com queijo Minas e tudo mais. Tome leite. E tome leite e trigo. Tome leite, leite e trigo. Chega à noite, e a questão da variação, né? Porque a gente precisa da leguminosa, que são os feijões, na lentilha, grão de bico. E também essa questão toda das legumes e verduras que a gente esqueceu, né? Até então não falei nada disso. Sim, e é o hábito alimentar lá do brasileiro, de comer muito trigo e leite. Chega à noite, cansada, a gente vai pegar um congelado, que é uma lasanha ou uma pizza, né, cheio de recheio de molho branco e tudo mais, porque é o que a gente procura. Sem contar a gordura, né? E a gordura, e gordura o sal saturada, e o sal, né, que contém esses alimentos. E aí o que acontece? Esses alimentos, o leite e o trigo são de difícil digestibilidade. Não quer dizer que você vai deixar de comer, mas também dá espaço para os outros alimentos, os grupos alimentares, como feijões, legumes, verduras, né, o próprio carboidrato integral. E aí, quando a gente vai dormir à noite, as pessoas têm hábito de um leitinho para dar uma relaxada. E morninho ainda por cima, com um pouquinho de mel. É a saudade da mamadeira que a mamãe dava. Exatamente. Aí eu falo que acaba que, se a gente pensar, desde o momento que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, só entrou leite e trigo. E leite, né? Ou seja, se a gente pensar, é um alimento que tem muitas complicações no organismo. E o trigo refinado. Então, passa a ser um alimento, uma dieta inflamatória. E hoje tem vários estudos mostrando que a dieta inflamatória, como eu acabei de falar, leva rapidamente à chegada de uma doença crônica degenerativa. Então, você falou na osteoporose, né? Hipertensão, câncer, diabetes, doença coronariana, as próprias as alergias, né, doenças autoimunes, e doença reumática. O hipotiroidismo, que é outra autoimune também. Também. Né? Então, assim, todas essas doenças crônicas degenerativas que têm a ver com envelhecimento chegam rápido. Até para uma pessoa de 20, 30 anos está chegando, né? A gente fala que hoje em dia não é só para doença de pessoas de terceira idade. Você falou na questão da flacidez também, né? Isso aí acaba sendo mesmo super favorável, né? A pessoa ter queixas de flacidez, mesmo sendo jovem, por questão até de nutriente, né? De falta de chegada de nutriente no organismo. E aí o que acontece? Hoje em dia tem estudos mostrando que até fizeram um estudo recente que deram uma dieta anti-inflamatória, ou seja, alimentos, como eu falei, integrais, né? Arroz integral, legumes, verduras que a gente chama que vem da horta, chamado de hortaliça, azeite, ou seja, mesmo sem pensar em caloria, e deram para um outro grupo uma dieta inflamatória, ou seja, não se preocuparam muito com essa questão da dieta integral. E viram que o grupo que consumiam alimentos naturais e integrais tiveram uma diminuição das doenças, do risco de desenvolver doenças crônicas degenerativas. Ou seja, diminuiu a inflamação. Então, uma dieta anti-inflamatória tem uma resposta direta com a melhora do quadro de doença crônica degenerativa. Não é só uma questão de da saúde de uma maneira geral, do organismo de uma maneira então, geral. se a pessoa está com um câncer, uma diabetes, é hipertensa ou tem uma doença coronariana, ela, ao escolher uma dieta anti-inflamatória, ela vai estar já fazendo, com certeza, um efeito diretamente no tratamento, né, da doença, num sentido geral. Então, é uma questão de comprovada. Então, me diga uma coisa, Noádia, a substituição aí, quando você fala da farinha refinada para o integral, você está falando exatamente de quê? Do pão integral, seria isso? Pão integral, o próprio macarrão, né? O próprio biscoito, se a gente passar a consumir biscoitos integrais, os cereais integrais no sentido geral, né? Consumir mais frutas e hortaliças, o azeite, ele é vedete dos óleos, porque ele é rico em antioxidantes, né? E usar óleos vegetais também. Por exemplo, o azeite diariamente poderia ser usado numa pequena dosagem? Não, azeite é fantástico. Como medicamento, como seria tratamento. O extra virgem, né? O extra virgem, né? E eu falo para a pessoa usar em torno de pelo menos 2 colheres de sopa ao dia. Né? E às vezes eu tenho pacientes que eu passo 3 colheres de sopa e vejo resposta a nível de melhorar muito o grau de inflamação. Eu com 3 colheres de sopa de azeite não vou sair do troninho. Eu já experimentei uma, não consegui, quer dizer, há uma diferença grande aí de pessoa em relação É que eu falo da individualidade né? bioquímica, né? Mas no sentido geral, se a gente pensar na recomendação geral, o azeite é fantástico. E mas aí ele seria dosado de acordo com cada um. Cada um, exatamente.
Então, gente, olha, hoje a gente vai estar ficando por aqui, que nós já estamos chegando no finalzinho do nosso programa, eu ainda quero dar uns recadinhos finais. Mas a Noádia promete para a gente que volta, não volta? Com certeza, a hora que... Especificamente para abordar aí outras situações que eu acho que são de suma importância, porque saúde sem nutrição é muito difícil. Com certeza, né? Então, Noádia, eu gostaria que você fizesse suas considerações finais, mas eu antes tenho uns recadinhos para dar. Você fica aqui me fazendo companhia um pouquinho. Sim. Daqui a pouco eu passo para você novamente. Tá, okay. Tá bom? Então, gente, a semana passada eu falei sobre o trabalho da ACAP, que é um trabalho muito bonito, deixa eu ver aqui a descrição, é a Associação dos Colaboradores e Amigos dos Pacientes Especiais. É uma instituição beneficente que funciona como uma casa-lar, abriga e assiste atualmente a 29 pessoas com déficit intelectivo. E como eu não dei o contato com a ACAP a semana passada, eu gostaria de, essa semana, passar então para você, telespectador, para que você possa comprovar, ir até lá e ver que trabalho belíssimo é desenvolvido por essas pessoas tão criativas, enfim, tão capazes, tão assim, nutridas de um sentido maior de vida. É uma beleza o trabalho da ACAP. E a ACAP fica na Avenida 12, número 1, loteamento Mar Alegre, Piratininga, Niterói. Ela fica ali perto do Banco Itaú de Piratininga, do lado do Colégio Itapuca. E eu vou passar para vocês o telefone da ACAP. É 2619-2230. Então, se vocês quiserem conhecer esse trabalho maravilhoso, não percam a oportunidade. A gente sempre pode ser útil de alguma forma, fazendo alguma coisa para o engrandecimento do nosso município, da nossa comunidade como um todo, para que a gente se sinta realmente um contribuinte, um colaborador da vida humana. Não é nada melhor do que a gente ter essa consciência tranquila de que a gente luta por um país melhor, de que a gente exercita a nossa democracia todos os dias, fazendo essas pequenas coisas, e tendo essas pequenas atitudes que fazem, com certeza, uma diferença muito grande. E, novamente, eu gostaria de lembrar que eu fiz uma solicitação a semana passada à Secretaria de Parques e Jardins, que nós temos um problema grave em Itaipu, na rua José Bittencourt, no loteamento Argeu Fazendinha, onde temos 2 coqueiros atingindo um tamanho muito exuberante, onde não dá mais para ninguém subir, nem tirar os cocos e nem as folhas desse coqueiro que se desprendem, caem de uma distância muito alta e que, atingindo uma pessoa que esteja passando no local, provavelmente poderá ser fatal. Então, esse ofício já foi encaminhado para a Secretaria lá de Itaipu, de Parques e Jardins. A Secretaria já encaminhou para a EMUSA já encaminhou aqui embaixo, em 7/7, para a Secretaria de Parques e Jardins, aqui embaixo, e até hoje nada foi feito. E eu peço, por favor, que a Secretaria de Parques e Jardins considere esse ofício, vá no local, porque depois do acontecido, aí não se pode fazer mais nada. E uma vida humana vale muito. Então, eu gostaria de deixar esse apelo mais uma vez no ar e pedir agora à nossa querida Noádia suas considerações finais, nos prometendo que voltará em breve. Posso contar? Sim, com certeza. A hora que me convidarem, estarei com o maior prazer. Então, usa essa câmerazinha e faça suas considerações finais, por favor. E, olha, muito obrigada. Nada, obrigada a você, obrigada a todo mundo que está assistindo foi muito também. Esclarecedora e espero que a gente possa ter você, com certeza, outras vezes. Pode contar comigo. Bom, eu gostaria de deixar a mensagem das pessoas passarem a pensar um pouco na questão da nutrição celular. Mastigar mais os alimentos, e escolher alimentos, uma variedade, no sentido dos alimentos naturais e integrais, para poder ter longevidade com qualidade de vida. Isso que é importante. Tá, querida, muito obrigado. Para você, telespectador, o meu beijo grande, uma boa semana, até quarta que vem, com mais um Bem-Estar e Saúde.